ficar gravada no site, certo? A aula vai ficar gravada no site. Certo? Então, resposta, aliás, nem vimos a resposta ainda. Exercício 2. De acordo com a doutrina ética de Kant, aí letra A, o imperativo categórico não se relaciona com a matéria da ação e com o que ela resulta dela, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva. Então, 2, a gente marca letra A. Tá ok? 2, então a resposta correta é a letra A. Não pode ser letra B, porque fala que o imperativo categórico é um cânone, ou seja, um conjunto de ações, um conjunto de práticas. Então, não pode ser letra B. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí, letra C, não pode ser a letra C, porque a inclinação e a independência da faculdade das apetições das sensações. Não, as sensações para Kant são os elementos que contribuem para a formação do conhecimento, mas não determina a lei moral. As sensações são apenas elementos que são captados através dos meus sentidos. E a letra D, a boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos pessoais do homem. Não, a boa vontade nunca é feita para satisfazer as vontades específicas do ser humano, e sim da universalidade, e sim do contexto geral. Portanto, resposta letra A. 3, para a gente continuar nos nossos exercícios. 3, quando a vontade é autônoma, ela pode ser vista como otorgando a si mesma a lei, pois, querendo o imperativo categórico, ela é puramente racional e não depende de qualquer desejo ou inclinação exterior à razão. Na medida em que sou autônomo, legislo para mim mesmo exatamente a mesma lei de que todo outro ser racional autônomo legisla para si. Immanuel Kant quer dizer a respeito da ideia do princípio moral da sua concepção fundamental. Diz assim: é um filósofo moderno que ficou conhecido, entre outras causas, por sua teoria ética, que garante amplo espaço à racionalização, a racionalidade dos agentes. Nela encontramos o imperativo categórico. Muito cuidado, sempre caia questões sobre o imperativo categórico em Kant. Vocês vão fazer simulados, nos simulados podem cair sempre questões sobre o imperativo categórico. Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então, agir, eu vou agir de acordo com como se a minha ação fosse universal ou fosse válida para todos os sujeitos. Portanto, agir de maneira a qual em que o homem se estabelece como um princípio original da sua própria ação. Em acordo com o texto, de acordo com o texto citado, podemos identificar que, na teoria kantiana, a vontade autônoma, ao seguir a sua própria lei, segue a razão prática pura. Ótimo, que coisa maravilhosa. Portanto, exercício 3, letra A. A vontade autônoma, ao seguir a sua própria lei, segue a sua razão prática pura. Isso quer dizer que a razão em Kant está ligado diretamente à estrutura, tá? A estrutura do princípio da ética e da moral. Então, os elementos são fundamentados diretamente dentro desse contexto do chamado imperativo categórico. Pegou? Então, 1, letra B, 2, letra A, 3, letra A. E isso está relacionado diretamente com uma tarefa que eu passei para vocês, tá? E isso corresponde diretamente a uma corrigibilidade dessas ideias para a gente poder estabelecer, certo? Exercício 4, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná.
Na primeira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant analisa dois conceitos fundamentais de sua teoria moral: o conceito de vontade boa e do imperativo categórico. Esses dois conceitos traduzem as duas condições básicas do dever, ao seu aspecto objetivo, a lei moral no seu aspecto subjetivo e o acatamento da lei pela subjetividade livre como condição necessária à ação suficiente, certo? Então, nós temos essa situação. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a teoria moral kantiana, é correto afirmar que a vontade boa, enquanto condição do dever, consiste em respeitar a lei moral, tendo como motivo da ação a simples conformidade com a lei. Então, 4, também, letra A. Dessa questão da ética do dever, é a ética da deontologia. Deontologia, ou seja, dever e razão. Portanto, todas as suas ações devem estar baseadas no fundamento do dever. Então, a vontade boa está em cumprir o dever. Tá? Por isso que nós falamos que a deontologia ou a ética kantiana perpassa-se no dado do cumprimento do dever. Então, a vontade boa está em cumprir o dever, tá ok? Para obter um resultado moral. Então, isso é o preceito dos ensinamentos da chamada ética kantiana. Então, a deontologia, que é o dever racional, a racionalização do dever. A vontade boa está em cumprir o dever para obter um resultado moral. Esse resultado moral a gente chama de resultado positivo, tá? Para que possa chegar até o fortalecimento de um dado categoricamente instituído diante dessa lei moral. Mais um exercício e a gente termina, tá? Exercício número 5, Universidade do Centro do Paraná. Ele traz uma charge, a charge diz assim: o que eu ganho ficando aqui sentado, esquivando-me do fardo da lição de casa? Eu tenho que fazê-la, afinal é para o meu próprio bem. Duas imagens. Na quarta imagem diz assim: caramba, que angústia me causa o meu próprio bem. Ou seja, a questão do dever, do cumprir o dever enquanto tal. Tá? A questão do cumprimento do dever. Então, você tem que fazer a sua lição de casa, você tem que fazer a sua tarefa. E para fazer a tarefa, você tem que instituir que o seu dever comanda a sua ação, o seu desejo, tá? A vontade, ela vai ser boa porque você vai cumprir com o seu dever. Então, dever, razão. Não adianta nada você fugir da sua tarefa, porque você vai ter que fazer a sua tarefa, porque ela é um dever do aluno. E você, enquanto aluno, você deve executar todos os seus deveres. Então, continua o exercício. Analisando os princípios da consciência moral sobre a influência do pensamento de Immanuel Kant, conclui-se que a vontade humana é verdadeiramente moral quando a autonomia da razão
para legislar supõe uma liberdade e o dever, nunca esquecendo que, independente da sua condição humana, você tem uns elementos que nós chamamos de dever. Então, cumprir com o dever pressupõe a sua vontade boa. Com base na análise da tira e nas informações, é correto afirmar que ela se refere ao ato moral kantiano, segundo a qual letra A, o homem deve realizar o seu dever moral acima de tudo, não necessariamente que esteja acima de tudo. Então, joga fora. Letra B, o homem deve utilizar a violência, se necessário, para alcançar os seus objetivos. Nesse caso, não, né? Nesse caso, nós já sabemos que qualquer teórico vai criticar o uso da violência para poder chegar aos seus objetivos. Letra C, o homem que cumpre o seu dever moral é dócil, cordato, capaz da renúncia do próprio pronto, capaz da renúncia e pronto para servir aos outros. Não necessariamente, não é todo homem que está pronto para servir os demais. Portanto, joga fora essa informação. Letra D. Dever moral deve ser entendido como satisfação dos desejos e que devemos fazer de tudo pelos nossos desejos. Não, aí também não, né? Os desejos, eles não falam racionalmente sobre o dever. O dever controla os meus desejos. O dever estabelece uma condição de controle máximo sobre os meus desejos e não o contrário. Sobrou, então, a letra E. Dever moral não deve ser entendido como constrangimento externo e precisa ser livremente assumido, só havendo uma moral autêntica quando o indivíduo age por sua própria iniciativa, enquanto ser de liberdade. Olha só que coisa maravilhosa. Portanto, exercício 5, letra E. Deixa eu ver se me mandaram alguma coisa aqui. Não, não me mandaram nada, certo? Então, exercício 5, letra E. Só para a gente terminar, só para a gente fechar o capítulo de vez, fechando os exercícios, vamos fazer o exercício superação da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. É verdade, na verdade, conforme o dever, que o merceeiro não suba os preços ao comprador inexistente, e que o movimento do negócio é grande. O comerciante esperto também não faz semelhante coisa, mas mantém um preço fixo geral para toda a gente, de forma que uma criança pode comprar em sua casa tão bem como qualquer outra pessoa. É-se, pois, servido honradamente, mas isto ainda não é bastante para acreditar que o comerciante tenha, assim, procedido por dever e um princípio de honradez. O seu interesse assim o exigia, mas não é de aceitar que ele, além disso, tenha tido uma inclinação imediata para os seus fregueses, de maneira a não fazer, por amor deles, preço mais vantajoso do que um outro. O enunciado quer dizer o seguinte, que um dono de uma mercearia, ele não deve elevar os preços dependendo de acordo com o cliente, de forma que tanto faz uma criança quanto um adulto, quando forem na sua loja comprar determinado produto, o preço será o mesmo. Então, ele não irá tirar proveito nem de uma criança, nem de uma pessoa adulta. E isso está relacionado diretamente à questão do dever enquanto merceeiro. Diz assim: com base no texto e nos conhecimentos sobre o conceito de dever em Kant, considere as afirmativas a seguir sobre a ação do merceeiro. 1. A ação é uma ação correta, isto é, conforme o dever? Correto. Então, exercício superação. Exercício superação, a gente coloca aqui
Correta a alternativa 1. Alternativa 2. É moral, pois revela honestidade em relação aos seus clientes? Não é moral, porque não vai revelar a certa honestidade. Então, joga fora. Não é uma ação por dever, pois sua intenção é egoísta. Olha que coisa interessante. Também marca como verdadeiro. 4. É honesta, mas motivada pela compaixão aos semelhantes? Não, não é motivada pela compaixão aos semelhantes, portanto, a gente marca a letra B, certo? Isso é só para a gente poder fechar o capítulo a respeito de Immanuel Kant, certo? Portanto, a ética deontológica de Immanuel Kant é a ética baseada no dever. Você deve estabelecer o cumprimento do dever, certo? Para que você possa estabelecer o cumprimento desse seu dever, você deve pressupor a sua autonomia. Autonomia, tá? E a sua autonomia está ligada à sua vontade que ela deve ser livre. Então, a vontade é livre e a vontade é chamada vontade boa. Quando é que a vontade é boa? Então, quando cumprimos o nosso dever. Quando cumprimos o nosso dever. Então, agir conforme o dever é agir com autonomia, com vontade e também com liberdade, ok? Então, agir de acordo com o dever é agir com liberdade, com autonomia e com vontade livre, vontade própria. Então, o dever determina todas as minhas ações. E tudo aquilo que eu faço mediante o dever deve ser de uma forma racional, tá ok? De uma forma concreta, de uma forma estruturada, certo? Então, basicamente isso. Eu vou apagar e colocar mais uma coisa aqui a respeito de Immanuel Kant. Então, a gente coloca assim, mais uma coisa sobre ele, o chamado imperativo categórico. Tá? Imperativo categórico. Age de tal maneira que age de tal maneira que as tuas ações sejam consideradas como universais, certo? Então, isso é muito importante. Quando você vai agir, quando você desenvolve uma ação, a sua ação deve ser considerada universal, porque da mesma forma como a qual você age, outra pessoa deve agir para que haja um entendimento dentro da sociedade. Portanto, eu vou agir bem, então, enquanto eu vou agir bem, eu espero que o outro também haja da mesma maneira. E isso vai influenciar principalmente o que nós chamamos de ética profissional. Nós já falamos disso em sala de aula, como, por exemplo, um conjunto de professores, um conjunto de médicos, um conjunto de advogados, todos eles estão submetidos a um conjunto de normas, regras que são universais. Por isso, ética profissional, porque ela é sempre de um caráter universal. Ela pressupõe sempre a universalidade da ação. Então, quando eu executo uma ação, eu espero que essa minha ação seja reconhecida como universal, onde
todos possam agir da mesma maneira, certo? Então, era isso que faltava para a gente terminar, era isso que faltava para a gente terminar o nosso capítulo. Deixa eu ver aqui. Tá. Ótimo, certo? Então, era isso que faltava para a gente terminar o nosso capítulo. A próxima aula, a gente vai começar a questão dos contratualistas, que é o próximo capítulo para a gente, tá ok? Agradeço a presença de todos vocês, agradeço, peço desculpas por entrar um pouquinho atrasado, é porque o computador estava com um problema aqui, a gente conseguiu resolver e entrou, deu tempo da gente resolver os exercícios, certo? Para vocês eu desejo uma ótima quarta-feira, um beijo, um abraço carinhoso, tchau, tchau. Falou, Rony. Valeu, gente, um abraço.